E como disse, as eleições, a França está a viver um momento político conturbado, com o país dividido entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Recentemente, a franco-cabo-verdiana Elizabeth Moreno deu uma entrevista à rádio de Cabo Verde, onde manifestava a sua preocupação em relação ao futuro da França e, caso um governo da extrema-direita fosse vencedor das eleições. A antiga ministra do governo Jean Castex dizia também que ela estava muito preocupada com as políticas que poderiam ser implementadas por um governo da extrema-direita. Une élection historique et une refonte en profondeur. A França foi hoje às urnas na primeira volta das eleições legislativas antecipadas convocadas pelo presidente Emmanuel Macron, depois do seu partido ter sofrido uma pesada derrota nas eleições europeias de 9 de junho. Pela primeira vez na história da França, a extrema-direita está em posição de ganhar, através de uma eleição, a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Isto obrigaria Macron a nomear um primeiro-ministro do Rassemblement Nacional e a governar em coabitação com ele. Muitas personalidades próximas de Macron consideraram a convocação das eleições uma decisão precipitada e nenhuma das principais figuras do macronismo veio em seu socorro para justificar uma decisão que pode, neste domingo, abrir as portas do poder à extrema-direita liderada pelo Rassemblement Nacional. A política em França está, neste momento, dividida em dois blocos, a extrema-esquerda de um lado e a extrema-direita do outro. Uma confusão política criada pela dissolução da Assembleia Nacional, com a extrema-direita no auge, que ameaça explodir numa crise institucional após a segunda volta das eleições a 7 de julho, como os analistas em França têm observado. Ouvida pela rádio de Cabo Verde, a cabo-verdiana Elizabeth Moreno, que pertenceu a um governo de Jean Castex, olha com alguma desconfiança para estes dois blocos quando questionada sobre como vão lidar, por exemplo, com a integração dos imigrantes, um tema que neste momento é central nos debates políticos na União Europeia. Nem outra é bom para a imigração. Eu acho que o Rassemblement Nacional e o Nouveau Front Populaire, nas questões sociais, têm uma vista diferente. É claro que o Rassemblement Nacional é um partido racista, é um partido contra a imigração, é um partido que sempre deseja limitar a imigração, tornar o processo de naturalização muito mais difícil e também deportar imigrantes em situação irregular. Então, é claro, para uma pessoa como eu, que nasci em Cabo Verde, que cresci aqui em França, é um partido que não tem nada de bom, nada de positivo. Mas, ao mesmo tempo, o partido de extrema-esquerda é um partido que tem uma visão muito irrealista do país onde vivemos, em termos de política econômica. Eu conheço muito bem o mundo econômico e o programa que eles propõem é totalmente irrealista e então pode ter um impacto muito negativo para os imigrantes que vêm para trabalhar aqui. A antiga ministra e mulher de negócios na área das TIC diz que, neste momento, a França precisa de equilíbrio, sem uma visão radical. Por exemplo, a extrema-direita quer limitar o acesso a posições estratégicas a pessoas que tenham dupla nacionalidade. Do outro lado está a esquerda dividida entre esquerda moderada e extrema-esquerda, liderado por Jean-Luc Mélenchon, que nesta campanha apresentou ideias contra a industrialização, a globalização, entre outras medidas que neste momento os franceses não aceitam. A este mal-estar juntou-se o furacão da inflação, que abalou os estilos de vida e as certezas dos cidadãos. Há 40 anos que os preços não subiam tanto e neste momento a França vive uma crise inflacionista sem proteção. As sondagens que nestes últimos dias foram divulgadas colocam a extrema-direita como a vencedora desta primeira volta das legislativas antecipadas. Mas será que uma vitória dos ultraconservadores vai colocar em xeque as relações com a África? E, em particular, num momento em que as relações de Paris com algumas capitais africanas, principalmente da CEDEAO, não estão a atravessar o melhor momento? Acho que sim. A política europeia vai ser menos favorável ao continente africano. E todos os países têm medo da imigração, mas não têm medo da imigração americana ou da imigração
asiática tem medo da imigração africana, de África do Norte, primeiramente, Marrocos, Tunísia e Algéria, mas também a imigração dos antigos países que foram colonizados, como Senegal, Costa de Marfim, os países da África do Oeste. Então, acho que verdadeiramente a situação vai ter certa tensão entre a Europa e a África se os resultados se confirmam. Agora, é bom que a África não esperou a Europa para se desenvolver. Hoje em dia, a África tem relação com vários países do mundo, como China, como Índia, como Brasil, ou Rússia, e todos esses países. E acho que é importante que a África toma seu destino na mão e não conta com países que a rejeitam. A extrema-direita subiu nas sondagens e chegou forte a estas legislativas antecipadas, com propostas como a redução de impostos a alguns trabalhadores e empresas, a saída do mercado europeu de eletricidade, a desmantelação de energias verdes e impulsionar a energia nuclear, da proibição pública da ideologia islâmica. São propostas que mais logo ficaremos a saber se os franceses aprovam ou não.